Agradecer esse louvor abençoado. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Muito obrigado. Podem ficar à vontade. Amados, eu creio que nessa manhã, amados, Deus ele vai fazer coisas grandes no nosso meio. Amém? Como sempre Ele tem feito aqui nesse lugar. Eu quero agradecer ao pastor Alisson, a Aline também, e a cada um de vocês por estarmos aqui junto com vocês nesse dia tão maravilhoso, amados, amém? E eu creio que nós vamos ter uma aula hoje de grupos de conexão, nós vamos ter um tempo precioso, sabendo mesmo a importância de tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer nos próximos passos em nossa vida, né? Eu rapidamente fiz um tour aqui mesmo com o pastor ali. Vocês têm uma boa igreja, amados, e nós vamos crescer cada vez mais nesse lugar. Vamos impactar mesmo nesta cidade, amados. Tem muitas pessoas para alcançar, a tua família, a tua casa, os teus amigos. Como Mísia fala, os teus amigos e os teus inimigos também vão ser alcançados pela palavra da fé. Aquela palavra que tem sido ministrada nesse lugar é a palavra que vai fazer você crescer e multiplicar em nome do Senhor Jesus, amém? Mas eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em João capítulo 21, amém? E nós vamos estar lendo essa passagem e como a irmã falou, né, nós estamos tendo uma série aqui no domingo pela manhã de discipulado, né? Pastor Edilson, ele tem uma frase que eu acho muito importante, amados, e nós precisamos viver essa palavra mesmo todos os dias. Ele fala que quem não se senta para ouvir não pode se levantar para falar, amém, gente? Então, ser discipulado é ser como Cristo foi com seus discípulos, é ensinar, é crescer, é avançar, e saber que tem pessoas que elas não podem ficar para trás, e que eu e você, nós somos os responsáveis por essas pessoas, amém? Nós somos responsáveis por povoar o céu, glória a Deus, amém, gente? João capítulo 21, no versículo 15, essa passagem, amados, é uma passagem muito interessante. E como eu vou falar sobre grupos de conexão nesta manhã, você vai entender o contexto de poder sermos resposta na vida de pessoas. Jesus, ele sentou com os seus discípulos, mas também sentou com outras pessoas para ensinar. E a gente pode ver, irmãos, que maior parte do tempo que Jesus tinha com os seus discípulos era ensinando a ter comunhão com o nosso irmão, amém? Diga comunhão, amém? Aleluia. E aqui em João capítulo 21, no versículo 1, a gente vê Jesus e a pesca maravilhosa. Mas nós vamos fazer a leitura do versículo 15, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou um pouco triste, porque Jesus já havia lhe perguntado 3 vezes: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus disse mais uma vez: cuide das minhas ovelhas. Amém, gente? Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, Jesus está dizendo
para você, nesta manhã, cuide das minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, amados. Irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, a palavra, Pedro, ele ficou ali um pouco chateado, vamos dizer assim. Pedro ficou um pouco triste, porque Jesus, aquele momento, os discípulos tinham vindo de uma pesca maravilhosa, né? Ao qual eles tiveram um momento talvez frustrante, mas depois Jesus os instruiu o que eles deveriam fazer, e assim sucedeu uma pesca naquele lugar. E foram 153 grandes peixes. Amém? E depois disso, Jesus teve esse momento com Pedro, ao qual ele perguntou, né, a Pedro 3 vezes se realmente Pedro amava a ele. Então, amados, é sobre amar. E quem ama, cuida. Amém? Jesus, ele não perguntou a Pedro outra coisa, mas ele perguntou se ele o amava. Porque quem ama, cuida, querido. Quem ama está perto. Quem ama está junto. Quem ama, multiplica. Amém? Glória a Deus. Então, ele disse: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Jesus nunca chamou apenas líderes para conduzir reuniões, mas para cuidar de pessoas. Pequenos grupos não são um programa da nossa igreja, são famílias espirituais, onde há cuidado, crescimento, onde há amor, permanência e onde há pastoreio e cura. Amém, amados? Nós sabemos, amados, que grupos de conexão não é apenas um programa da igreja, uma programação da igreja, mas é a própria igreja nas casas. Amém, amados? Sendo resposta mesmo na vida de pessoas. Eu e minha esposa, nós somos há algum tempo coordenadores dos grupos de conexão aqui em Petrolina, aqui logo próximo, né, em Petrolina. E hoje nós estamos com cerca de 110 a 112 grupos de conexão. Nós já estamos logo ali multiplicando também. Esses dias serão dias de multiplicação. Amém, gente? Até porque nós, amados, estamos vivendo um tempo ao qual nós recebemos uma palavra através da vida do nosso pastor Edilson. E este é o ano da multiplicação. E talvez você me pergunte: pastor, o ano da multiplicação nos grupos de conexão? Também. Você entendeu, amados? Nós estamos em um ano de multiplicação. Mas é multiplicação em quê, pastor? Nós vamos multiplicar nos grupos de conexão, vamos multiplicar na nossa vida financeira, na nossa vida cotidiana, mas também aqui na nossa igreja, amados. Irá chegar pessoas de todos os lugares para esse lugar, e você deve estar pronto, amados, para essa grande pesca que essa igreja irá fazer. Amém? Glória a Deus. Então, GC é a nossa igreja nas casas. Lá em Atos capítulo 2, a gente vê mesmo, Atos 2, vamos abrir Atos capítulo 2, aleluia, diga glória a Deus. Atos capítulo 2, no versículo 44, a gente vê aqui que diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ei, amados, eu costumo dizer que aqui começou o primeiro grupo de conexão na Bíblia. Porque se você for ver esse texto, sabe, a gente vê as características mesmo de um GC. Hoje vocês aqui em Juazeiro têm quantos? 7? São 7 grupos de conexão? 7? Mais ou menos, né? Então, amados, nós ainda temos muito para avançar. Nós temos muito para crescer nesse lugar.
Mas o que é os grupos de conexão? É tudo isso que eu falei, é um lugar de cuidado. É um lugar onde pessoas se sentem pertencentes. O GC não é uma programação da igreja ou de crentes da igreja, só mesmo para estar em um lugar, amados, talvez que você vai estar ali junto com pessoas, você vai estar ali naquele lugar reunido em uma zona de conforto. Não, GC é um lugar inclusive de desconforto. Amém, gente? Por que desconforto? Porque um GC nós oportunizamos pessoas a crescerem. Nós éramos líder de um GC, amados, e nós pudemos ver o quanto é importante o convite de uma pessoa. Nós sempre falamos, quando você vai a um grupo de conexão, conecte mais um, chame mais uma pessoa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que essa pergunta é uma pergunta muito boba, mas eu quero que você me responda. Quem conhece pessoas aqui, levanta a mão. Tem gente aqui, pastor, que não conhece ninguém, porque não levantou a mão. Todos nós conhecemos pessoas, amados, sabe? E nós temos uma visão incrível, nós temos uma visão pautada na palavra de Deus, nós temos uma visão de crescimento do reino de Deus. E quando nós falamos de conexão, não é simplesmente ter muitas pessoas apenas para você sentir que tem muitas pessoas ao seu redor, mas para povoar o céu, queridos. Para povoar o céu, pessoas são importantes. Você quer fazer a vontade de Deus? Conecte pessoas. Esteja conectando pessoas a este lugar, amados. A um grupo de conexão na sua casa. Sabe? Uma vez eu olhei para minha esposa e disse: meu amor, eu vou abrir um GC na casa da tua mãe, na casa da minha sogra. Sabe? E eu disse: rapaz, por que não na casa da minha sogra? Tem gente que tem birra com sogra, né? Mas eu disse: é lá mesmo que eu vou abrir um grupo de conexão. E hoje nós temos um GC na casa da minha sogra. E hoje minha sogra está lá junto com a gente na nossa igreja. Glória a Deus por isso, amados. Então, qual é o melhor lugar de abrir um grupo de conexão? É onde tem um coração que fomenta, apaixonado por pessoas. Irmãos, a Bíblia fala que quem se isola busca os seus próprios interesses. A Bíblia em todo o tempo fala que é sobre uns aos outros. Eu fiz um tour rapidamente aqui nessa igreja linda e maravilhosa. Eu já pude contemplar o futuro dessa igreja. Aleluia! Aleluia! Mas não é sobre o esforço de poucas pessoas, mas é sobre o sacrifício de muitas. Amém, queridos? Deus tem visto o seu esforço aqui, amados, sabe? E vocês vão avançar, vocês vão conseguir alcançar um diâmetro, todas as regiões, não só apenas Juazeiro, mas lugares circunvizinhos, amados, vão estar aqui nesse lugar, vão estar espalhados em grupos de conexão, dezenas de grupos de conexão sendo abertos aqui nessa cidade, amados. Diga: eu sou multiplicador de uma visão que nasceu no coração de Deus. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, você é multiplicador de uma visão que nasceu no coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus, amados. Nós não podemos deixar essa visão estagnar, essa visão parar, porque tem muitas pessoas que estão esperando uma porta aberta para ela poder chegar lá. A Bíblia fala que os campos estão brandos, poucos são os ceifeiros. Ah, pastor, mas já tem tanta gente servindo. É pouco, irmão. É pouco, irmão. Sabe, os grupos de conexão é como um avião, irmãos. Abre aí as asas.
Pode ficar de pé se você quiser. Vamos movimentar esse povo, né, gente? Vamos lá. Abre aí as asas, irmão. Olha aí. Aleluia. Agora me diga, qual é a asa mais importante? Não é a esquerda não, irmão? Não é a direita não, irmão? São as duas, irmãos. Por quê? Continua aberta aí. Com as tuas asas abertas, irmão, você consegue tocar em outras pessoas. Agora toca no teu irmão. Aí, ó, você tocou com a mão direita, agora toca com a esquerda. Todas as duas são importantes, amados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos estar motivados a crescer, irmãos, neste lugar. Aleluia. Não é sobre apenas estar empolgados com esse momento, mas com aquilo que Deus já fez no nosso futuro. Ei, irmãos, eu não sei você, mas o meu futuro, eu vejo a minha família, eu vejo os meus amigos, eu vejo os meus inimigos, eu vejo pessoas que eu nem conheço ainda, amados, chegando e se posicionando e tomando o seu lugar. Aleluia! Aleluia! Para isso nós precisamos nos movimentar. Aleluia! Precisamos estar fomentando esta visão, pegar mesmo juntos com esse casal, com o pastor Alisson, com a Aline, com toda a sua família, e dizer: vamos mesmo, pastor, vamos abrir grupos de conexão em toda essa cidade, em toda essa região, vamos crescer, vamos avançar. Levanta a tua mão e diz: eis-me aqui. Filma aí, minha filha, filma aí, todo mundo que disse eis-me aqui, ó. Olha aí. Deixa eu contar aqui, pastor Wallace, continua de mão levantada, irmão. Quantos disseram eis-me aqui? Olha quantos grupos de conexão tem aqui, pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, irmão. Aleluia. Porque quando nós dizemos eis-me aqui, irmãos, não é sobre estar sentado numa cadeira aqui, sabe, apenas recebendo. Nós precisamos estar disponíveis a multiplicar, disponíveis a crescer, disponíveis a avançar. Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. Deus nunca chamou pessoas para conduzir apenas reuniões, ou para cuidar de pessoas, irmãos. Jesus, ele não perguntou a Pedro se ele sabia pregar, não perguntou a Pedro se ele sabia liderar ou administrar. Ele perguntou: tu me amas? Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Então cuide das ovelhas dele. Aleluia. Aleluia, cuide das ovelhas dele. Pastorear o rebanho que Cristo Jesus deixou. E nós temos crescido, amados. Nós temos multiplicado, amados. E essa visão, amados, vai ampliar cada vez mais. Ei, irmãos, não tem coisa melhor, amados, do que você cuidar de pessoas. A gente vê pessoas chegando na igreja dilaceradas, cabisbaixas, depressivas, ansiosas. E a gente não pode deixar simplesmente essas pessoas chegarem, entrarem e sair do mesmo jeito. Eu trabalho ali em tempo integral na igreja Verbo da Vida Petrolina. Se você chegar durante o dia, eu estou lá. Sabe fazendo o quê, irmãos? Conectando pessoas. Chegam pessoas lá naquele lugar, amados, para aconselhamentos. Eu digo: você já está em um GC? Você conhece um GC? Sabe, queridos, que pessoas às vezes elas precisam ser curadas. Não é apenas porque ela é doente, mas é porque tem falta de pessoas do lado dela, que vão pegar junto com ela. Você vê que a pessoa, quando ela está depressiva, está ansiosa, a primeira coisa que ela faz é se isolar. Ela não quer saber de ninguém, ela não quer estar com pessoas.
Mas você sabia também que quando você está conectado a um grupo de conexão, amados, você não consegue ficar parado, você fica afogueado, cheio do Espírito de Deus, transbordando na vida de outras pessoas. E eu volto a dizer a frase do pastor Edilson: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então você não tem desculpa, amados, para não ir para um GC. Porque GC não é sobre estar em um lugar confortável com seus amigos. Eu lembro de uma ministração do pastor Israel que ele fez, e o nome da ministração é Panelinha de Tampa Aberta. Tem pessoas que vão para um GC, mas chegam num grupo de conexão, se isola ali junto com os irmãozinhos, e aquela pessoa que está visitando, ela fica lá isolada até ir embora. Esse não é o propósito de um GC, irmãos. O propósito de um grupo de conexão é conectar pessoas, é ter um relacionamento com pessoas, amados, um relacionamento cheio mesmo do poder de Deus. Você está aqui nessa manhã, amados, não apenas para ser influenciado, mas para influenciar o mundo. Relacionamento, comunhão, koinonia. Koinonia não é sobre estar isolado, não é sobre estar só, é sobre estar conectado. Eu percebi que quando eu cheguei neste lugar, já tinha pessoas ali na frente recebendo. Já pensou, irmão, se eu chego nesse lugar aqui, ou qualquer um chega e entra direto, e vem, e senta em um lugar, e ali ninguém vai, ninguém fala. Irmãos, não é sobre isso, amados. É sobre receber pessoas, é sobre cuidar de pessoas, é sobre estar perto dessas pessoas. Eu tenho exemplos mesmo de pessoas que chegaram lá na nossa igreja totalmente depressivas, com depressões no nível altíssimos, mas hoje está naquele lugar servindo pessoas. E quando eu perguntei sobre a importância das asas do avião, é porque na igreja nós servimos conectando pessoas. E nos grupos de conexão a gente conecta servindo a essas pessoas. Amém, amados? Nós precisamos entender a importância de um grupo de conexão, amados. Não é apenas para ter um momento de um lanche, também. Quem gosta aqui de comer? Aleluia. Eu lembro do pastor Edilson, ele foi para um GC. E quando ele chegou lá no GC, as pessoas que estavam ali, algumas pessoas não sabiam quem ele era, que ele era o pastor da igreja, e ele sentou junto de um rapaz, que a primeira vez aquele rapaz tinha ido no GC, né? E aí aquele rapaz chegou e falou para o pastor Edilson: rapaz, o negócio aqui é bom, né? Aí eu não sei se tu viu, mas tem um bocado de comida ali. Aí o pastor, eu creio que depois daqui da conversa a gente vai ter um momento ali de comer um lanchinho. Ele disse: eita, coisa boa, né? Eita, que coisa boa, eu não vou perder mais um GC. Irmãos, tem pessoas que vão chegar em um GC para conectar outras pessoas, mas tem pessoas que vão chegar pela comida e está tudo bem, irmão. Está tudo certo, o importante é que ele chegou naquele lugar. Ele vai ser alcançado pela palavra. Através da palavra que é alimento em nossas vidas, ele vai comer também, vai ter um momento de comunhão. Teve um rapaz também que chegou em um GC que ele não queria ir para a igreja. Ele dizia para a sobrinha: lá vem você com esse negócio de igreja. Eu não quero ir para a igreja, eu já falei para você. Aí ela foi e convidou ele para um GC. Não desistiu não do tio, né? E ele disse: não, como não é na igreja, mas não vem para cá com esse negócio de crente não. E aí ele foi, irmão. Só que ele no caminho ele falou para aquela menina, ele disse: olha, eu vou, mas eu não vou entrar, eu vou ficar do outro lado, lá, só olhando. E aí ele foi, encostou na parede do outro lado, enquanto o GC estava acontecendo em uma casa, ali, e ele ficou lá, vendo tudo o que estava acontecendo. E aí depois que terminou o momento da palavra, terminou o momento da dinâmica, aí foi e teve o momento da comunhão, do lanche, né? E aí reuniu uns 2, 3 irmãos. Um dos times de um irmão tinha perdido de 3-0. E aí eles começaram a falar sobre o time. E aí ele disse: rapaz, aquele cara ali está precisando de ajuda. Ele saiu do lado
do outro lado da rua e entrou lá. E disse: rapaz, não foi bem assim não, foi 3-0, mas teve roubo, mas teve não sei o quê. Aí os irmãos entenderam. Veio um por um lado com um pedaço do bolo, outro pelo outro lado com um cafezinho, colocou na mão dele. E eles começaram a conversar. Ele disse: rapaz, eu nem sabia que crente falava de futebol. Já quebrou um biscoito. Amém, gente? O povo crente é o povo mais alegre dessa terra. Eu acho que teve alguns irmãos que não entenderam. O povo crente é o povo mais alegre dessa terra. Aleluia! Glória a Deus! E aí, irmão, naquela brincadeira, ele sentou. Pronto, sentou, já ganhou o cabo. Não é verdade? E aí, pronto, aí outra vez, quando ia ter, ele chegou para a sobrinha e perguntou: filho, onde que dia é o próximo GC? Que dia a gente vai estar lá? Ela disse: ó, tio, é sábado. Só que eu não vou poder estar lá. Aí disse: mas me diga, eu vou sozinho, não tem problema não. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos fomentar na vida das pessoas aquilo que tem dentro de você, irmão. Aleluia! Você carrega algo, irmão. Você tem o rei na barriga. E as pessoas entendem isso. Aonde você chega, as pessoas vão ver em você o Espírito de Deus. E elas vão olhar e dizer: tem alguma coisa diferente. Você sabe o que é, irmão. Então, irmãos, vamos fazer a diferença. Vamos povoar mesmo essa terra com grupos de conexão. Vamos abrir mesmo GCs em todo lugar. É melhor um GC do que um prostíbulo, do que um bar. Sabe, irmãos? A gente tem que entender isso, que aonde o povo de Deus chega, tudo muda ao seu redor. Aonde a igreja do Senhor chega, tudo muda ao seu redor. E a igreja não é esse galpão, somos nós. Tem um livro muito interessante, eu quero te estimular a leitura desse livro. O nome do livro é Igreja Não Se Faz no Singular. Amém, irmãos? Igreja somos nós. Aonde nós estamos, a igreja está. Aqui é o templo onde nós vamos adorar o Senhor, é a casa do Senhor. Mas nós precisamos entender que aonde você vai, você é a igreja. Amém? E que você, irmãos, está munido de ferramentas, de coisas para alcançar pessoas. Ei, irmãos, chegou uma vez, um outro exemplo que eu quero dar, um irmão em um GC, e ele chegou naquele GC meio triste, ele estava desempregado. Um irmão, assim, percebeu, mas não falou nada. No próximo GC, irmãos, que ele foi para aquele lugar, o irmão já estava empregado. Porque o anfitrião do GC era o dono de uma empresa. E ele disse: você quer trabalhar comigo? E quando eu cheguei lá no GC, irmão, para visitar, aquele irmão já estava com a farda da empresa. Você está entendendo, irmão, o que é que um GC pode fazer na vida de uma pessoa? Impactar em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Tem pessoas que estão só precisando, esperando que você abra a sua porta, para que ele vá conhecer Jesus através de você, irmão. E hoje a gente vê esse irmão lá que conversou de futebol com outro irmão, já servindo na igreja. Uma pessoa que não queria entrar em uma igreja, hoje não só entra, como leva pessoas também para a igreja. Sabe, irmãos? Então nós precisamos mesmo fomentar esta visão. Um grupo de conexão é um lugar onde nomes importam. Amém? Grupo de conexão é um lugar onde histórias são conhecidas. Irmãos, grupos de conexão é o lugar onde dores são ouvidas. Grupos de conexão é um lugar onde vidas são acompanhadas. Tem pessoas que chegam naquele lugar com cada história, irmão, sabe? Que você diz: meu Deus, será que isso existe? E de repente você vê a vida daquela pessoa completamente transformada, irmãos. Como eu falei de uma mulher, ela chegou completamente com a depressão lá em cima. E de repente, ela hoje cuida de pessoas com depressão. Você está entendendo, irmãos?
E quando nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa casa, irmãos, para que essa visão não só cresça, mas para que essa visão, nós venhamos entender, como eu falei logo no início, tudo muda ao nosso redor. Tudo, irmãos. Aonde a igreja chega, irmãos, aonde a igreja do Senhor chega, as coisas não podem ficar da mesma forma. Teve um irmão que, antes de abrir um GC, ele começou a construir a casa dele, mas a casa estava inacabada, pastor. E de repente, ele tinha uma vontade de ter uma piscina na casa dele. Ele mandou cavar um buraco. E ficou no buraco durante um tempo. Aí depois ele resolveu colocar um GC na casa dele. Depois que ele colocou na casa dele um GC, aquele buraco virou uma piscina. Aquela casa foi totalmente reformada. Irmãos, tudo mudou na vida daquele irmão. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que abrir um GC na minha casa, para eu ter uma piscina, para eu ter uma casa boa. Não, irmãos, é sobre abrir o teu coração. Quando você abre o teu coração, irmão, para ser resposta na vida de pessoas, aquilo que você precisa, Deus já fez. É sobre abrir o coração. E as demais coisas. Às vezes a gente não entende, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Olha aí as demais coisas. Piscina, casa, carro. Ei, irmãos, isso eu estou falando de coisas naturais, de coisas que a gente pode pegar. Mas fora as coisas espirituais que acontecem na vida de uma pessoa. Talvez uma pessoa que abre um GC na sua casa nunca vai ter uma piscina, nunca vai ter a sua casa reformada, mas irmãos, tudo mudou. Dentro, é de dentro para fora. Eu falo que nunca vai ter uma piscina, é porque tem gente que não busca isso, não tem interesse em ter uma piscina em casa, está tudo certo. Amém, irmãos? Mas quando nós abrimos o nosso coração, irmão, tudo muda. E assim vários testemunhos de pessoas mesmo que foram impactadas e a sua vida nunca mais foram as mesmas. Nós temos hoje líderes de GC lá com mais de 10 anos na nossa igreja. E quando fala com ele que, diz assim, irmão, quer botar na casa de outro? Não, pelo amor de Deus, não tire o GC daqui não. Esse entendeu a visão e pegou mesmo, né, pastor? Pegou mesmo, irmão, sabe? Não é sobre querer ser líder. Porque um líder não levanta quem você é. Você é que levanta uma patente em você. A patente, ou seja, a patente, ela não quer dizer nada, irmãos. É só sobre organização. Sabe, irmãos? Então, não é o título que vai te promover, não é o título que vai te levantar, é você que vai levantar o título. Amém, irmãos? Não é sobre ser líder de GC, é sobre ter um coração disponível a amar pessoas. Aleluia. Um GC não cuida de multidões, cuida de vidas. Não é sobre ter muitas pessoas naquele lugar, é sobre você ter condições de cuidar daquelas pessoas que estão ali com você, daquelas pessoas que Deus colocou ali com você naquele lugar. Amém? Um GC não apenas ensina, mas acompanha, não apenas corrige, mas acolhe. Amém, queridos? Pessoas não só crescem com ensino, mas com relacionamento. Nós somos uma igreja de relacionamento. E o relacionamento te leva ao crescimento. E o crescimento, amados, nos leva a concretizar a vontade de Deus dentro de nós. Ah, mas eu não posso abrir um GC na minha casa, pastor, porque eu não tenho condições. Ah, pastor, porque eu sou muito humilde. Irmãos, eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando de valores, eu estou falando sobre você ser bom no que você pode fazer. Amém, amados?
A vontade de Deus, irmãos, Jesus, quando ele perguntou a Pedro: tu me amas? É porque quem ama cuida. É porque quem ama se relaciona com pessoas, não se isola, não quer saber apenas dos seus interesses, mas dos interesses das pessoas. Amém, irmãos? E nós precisamos mesmo, às vezes, quebrar uma mentalidade de que primeiro o meu, depois, se sobrar, e não é assim, irmãos. Tu me amas? Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Foi isso que Jesus falou, irmãos. Então é sobre amar pessoas, é sobre se dedicar mesmo a pessoas. Jesus, ele cuidava de pessoas, sabe? Jesus, ele antes mesmo de exortar, antes de confrontar, Jesus olhava. Antes de exortar, Jesus ouvia. Antes de ensinar, Jesus sentia compaixão. E cuidado envolve escutar pessoas. Cuidado envolve empatia, envolve presença, envolve oração. Nem sempre, como líder ou como uma pessoa que está à frente de um GC, a gente vai ter resposta para tudo, mas tem que ter tempo para todos. Não é sobre saber tudo, é sobre ter tempo para todos. Eu creio, irmão, que você chegou aqui nessa igreja e você está aqui porque você está sendo cuidado, irmão. Porque você recebe uma palavra aqui nesse lugar e essa palavra tem se tornado verdade na tua vida lá fora. Amém, amados? Então assim também é no GC. Um líder de GC, ele está ali para cuidar, mas também está sendo cuidado naquele lugar. Ele está ministrando, mas também está sendo ministrado na vida dele. Ele está crescendo, ele está avançando. Amém, queridos? Aleluia. Cuidar de pessoas é uma expressão de amor em Cristo. Aqui em João 13:35 fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que é? Como era que Jesus, ele conhecia uma pessoa quando era um discípulo dele? Ficou um pouco calado. Irmãos, sabe, Jesus, ele conhece um discípulo quando o discípulo ama pessoas. Amém? Amém ou não amém, irmão? Aleluia. Nisto conhecerão, João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. O pequeno grupo, um grupo de conexão, ele deve ser um lugar seguro, um ambiente de cura, uma mesa de graça. Pessoas permanecem, amados, aonde elas são amadas, aonde elas são respeitadas, aonde elas são cuidadas. Eu olho para a igreja aqui, pastor, só vejo o líder de GC. Aleluia, irmãos. Imagine a quantidade de pessoas aqui, vezes no mínimo 10 pessoas. Irmão, quando tu vier para o culto, convida uma pessoa, irmão. Não é sobre receber, é sobre dar. E a gente já começa a dar quando sai de casa. Pega, irmão, vizinha, antes da vizinha contar uma fofoca, né? Aí tu já sabe que ela gosta de fofoca, né? Aí tu chega para ela e: ei, irmão, vem cá. Tem uma quentinha aqui para tu. Irmã, pode ter certeza, ela vai deixar a panela queimar, ela vai deixar tudo lá, mas ela vai vir porque ela quer ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Só que a gente tem que ter um cuidado, porque a fofoca também vem pelo ouvir. Amém, irmãos? Então, ao invés de você fazer com que uma fofoca venha perdurar ou crescer mais, aí você vai usar de sabedoria, irmão. Sabe? Tem uma quentinha aqui para tu, irmã. Né? Chama ela, ó. Hoje, o meu pastor tem uma palavra lá que tu vai ouvir, rapaz. Tu não tem ideia do que vai acontecer, não, sabe? Então, irmão,
Usa de sabedoria da palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir? Você não já ouviu? Então agora, irmão, anuncia. Ei, irmão, tem a casa de um irmão ali que o irmão está fazendo um encontro lá e aquele lugar lá está meio, sabe? Estou vendo vidas entrando lá, pessoas entrando naquele lugar e dizendo que está sendo transformada. A gente tem que ir lá, vizinho, ver o que está acontecendo naquele lugar. Sabe, irmão? É assim que convence um fofoqueiro. Ele não quer saber? Vamos lá ver o que está acontecendo, bora. Aí arrasta. E uma fofoqueira, um fofoqueiro, aqui não tem ninguém, glória a Deus por isso, aleluia, né? E um bom fofoqueiro, um fofoqueiro legítimo, ele nunca guarda a fofoca para si. Ele sempre vai querer o quê? Olha a estratégia, irmão. Olha a estratégia. Tu quer fazer teu GC crescer? Procura o fofoqueiro do teu bairro. Entendeu, irmão, a dica? Olha para o teu irmão e diz: irmão, fica a dica, né? Alguém tem fofoqueiro perto de você? Não, levanta a mão não, irmão, não levanta não. Sabe, irmão? Então a gente tem que usar de estratégia. Eu vou lembrar daquela... Não, eu creio que alguns irmãos aqui já lembraram de um fofoqueiro ou de uma fofoqueira aqui, né? Ora por ele, ora por ela, traz para a igreja, viu, irmão? Mas aí depois tu vai para lá e anuncia. Meu irmão, pode ter certeza, no dia do GC, no mínimo 10 pessoas essa fofoqueira vai levar. E ela vai ser uma ex-fofoqueira. Porque chega lá, ela vai ter um encontro com Cristo. E vai passar de fofoqueira para aquela que promulga a fé do Senhor, a fé, a palavra de Deus na vida de pessoas. Ai, irmão, quanto valor tem uma fofoqueira. Quem fofocava não fofoca mais. Ei, irmão, não é a estrutura de um grupo de conexão que sustenta um grupo. Você sabia que não é a estrutura do GC que sustenta o grupo? É o amor a pessoas. É o amor a pessoas. Um líder, um GC, ele precisa conhecer o estado do seu rebanho. Lá em Provérbios 27, 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Amém, irmãos? Cuidar é saber de quem está faltando. Eita, rapaz, ó, a gente teve GC terça. Aqui, pastor, acontece terça e sábado também? Primeira terça, terceiro sábado, né? Eita, rapaz, ó, irmão fulano sumiu da igreja, cara. Vamos lá, pega o teu GC, irmão. Tu sabe que GC não só funciona no dia dos encontros? GC, irmãos, olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, GC é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendeu, irmão? Então GC, irmãos, é sobre a falta daquele irmão que sumiu da igreja. Vou te dar 5 segundos aí para tu lembrar de um irmão que não está aqui no nosso meio mais. Lembrou? Já começa orando por ele. No próximo GC, esse irmão vai ter que estar no GC, irmão. E se ele não for, a culpa é tua. Entendeu, irmão? Nós precisamos fomentar nas pessoas. Ei, irmão, ninguém pode ficar para trás, não, irmão. Ninguém pode ficar para trás. A igreja do Senhor, ela precisa avançar. Diga: eu sou responsável por pessoas, porque essa é a vontade de Deus. Ei, irmão, quando nós somos responsáveis por pessoas e nós vamos buscar essas pessoas, Deus abre caminhos onde não existe, abre porta onde não existe. Ei, irmão, eu não estou vendo uma porta aqui, mas para mim é uma porta e acabou. Porque a palavra do Senhor, ela vai além daquilo que a gente vê ou sente. Você não precisa ver e nem sentir, você só precisa ter fé e chamar uma pessoa para vir para a igreja e para um GC. Ei, irmão, o horário, viu? Vai me avisando aí, falta quantos minutos? Viu? Já estou terminando. Sabe, irmãos?
Então, nós precisamos perceber a falta de um irmão, perceber quem mudou de comportamento, orar por quem não está em silêncio. Irmãos, nós precisamos visitar, ligar, mandar mensagem, insistir, irmãos. Pequenos gestos geram grandes curas. Apenas o gesto de se importar com uma pessoa, irmãos, sabe? Isso vai gerar cura na sua vida e na vida de pessoas. É só o gesto de se importar. Às vezes minha esposa chega: filho, tu está lembrado daquele irmão? Eu digo: oh, amor, não estou não. Irmão, ele sumiu. E aí a gente começa a orar por essa pessoa, sabe? E eu costumo dizer que minha esposa, na brincadeira, tem uma bola de cristal. Porque quando ela fala de uma pessoa, de repente a pessoa aparece, sabe? Então, irmãos, quando nós lembramos, de repente isso é um dom, irmãos, sabe? Deus colocou dentro de você a vontade, sabe? O desejo de ser resposta na vida de outras pessoas. Ela só pensa, de repente a pessoa aparece. Se apareceu, não foi para... apareceu, e depois some de novo. Não, vem cá. Ei, por que você não está indo para a igreja? Porque teve um irmão que me magoou, uma irmã que olhou para os meus olhos, porque meus olhos é cotroco, sei lá como é, né, vesgo e tal. Ei, irmão, sabe, irmãos, não importa qual foi a forma que você... Ei, irmão, mas conecta essa pessoa precisa estar conectada. Tem pessoas que estão, como diz lá em Êxodo, capítulo 7, que arrancado como uma árvore, ela está ali no solo, não está dando fruto nenhum, mas de repente ao cheiro das águas, começa a brotar, porque você chegou perto daquela pessoa, e disse: não, você não vai ficar desse jeito não, sabe, irmãos? Conecte pessoas, ame pessoas. Você vai ver que o relacionamento muda a vida de pessoas, muda a sua vida, muda a minha vida. Ai, meu Deus, o quanto minha vida foi transformada, irmãos. Sabe? Quando eu parei de pensar mais em mim, comecei a pensar mais em pessoas. Pessoas importam. Pessoas importam, irmão. Tem quantas pessoas na tua família que ainda não conhecem Jesus? Começa a ser resposta na vida delas. Não espera Jesus chegar na frente dela, um anjo aparecer. Ei, irmão, porque é você que Deus conectou a ela. Deus não mandou um anjo ir lá, mandou foi você. E você fica terceirizando as coisas no espiritual. Fica terceirizando as coisas. Pai, manda um anjo lá. Vai lá tu, irmão. Vai você. Quando você chegar, os anjos vão chegar também junto contigo. Para cada pessoa tem 2 anjos no mínimo. Sabe, irmão? Então é isso. Uma oração no momento certo, uma palavra de encorajamento, um abraço sincero. Cuidar também é discipular. Temos uma aula agora de discipulado. Grupos de conexão. É cuidar de pessoas. Gálatas 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros. Amém, irmãos? Levar a carga um dos outros é discipular. Discipular não é só conteúdo, é caminhada, é estar junto, ajudar a carregar os fardos, apontar caminhos bíblicos, exortar com amor e formar caráter. Amém, irmãos? Então, tudo isso, irmãos, nós temos que fazer com pessoas. Deus está levantando nesse momento homens e mulheres, irmãos, com corações apaixonados. Nossos corações precisam estar apaixonados mesmo, irmãos, por cuidar de pessoas, amar pessoas. Tem pessoas que olham para as pessoas e dizem: não, aquele ali não tem mais jeito não. Teve jeito para tu, irmão, não vai ter jeito para ele. Teve jeito para mim, irmão. Aí, sabe, irmão? Glória a Deus que aqui ninguém é ex-nada, né? É tudo filho de Deus agora, irmão. Sabe? Então nós precisamos ter a consciência, irmãos, que a responsabilidade não é dos anjos, é sua.
Deus, quando quer abençoar alguém, presta atenção nisso. Deus, quando quer abençoar uma pessoa, Ele envia outra pessoa. Mas você precisa ter cuidado, amados, que o diabo é imitador. Quando ele quer destruir a vida de uma pessoa, ele também envia uma pessoa. E nós precisamos ter o discernimento, amados, disso. E trazer pessoas para ensinar, discipular, ser apaixonado mesmo por pessoas, com as mãos. Eu declaro, irmãos, nessa manhã, irmãos, pessoas apaixonadas por ser resposta na vida de outras pessoas, irmãos. Eu declaro pessoas aqui com mãos que curam, irmãos. Eu declaro nessa manhã pessoas com ouvidos atentos, irmãos. Eu declaro nessa manhã pessoas com amor verdadeiro. Eu declaro nessa manhã pessoas com coração sensível à causa do próximo, a causa do outro, irmão. Olha para o teu irmão com amor e diz: irmão, cuidar de pessoas não é uma opção, é um chamado. Aleluia, glória a Deus. Cuidar de pessoas não é uma opção, irmãos. E eu ainda vou te dizer outra coisa. Vou te dizer outra coisa, irmãos. Tem pessoas que escolhem a pessoa que quer cuidar. Escolher de quem quer cuidar é fácil, irmão. Difícil é cuidar de quem precisa. Vou cuidar de fulano não. Depois fulano de tal vai chegar aí e vai ver, ele cuida dele. A responsabilidade é sua. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, a responsabilidade é sua. Você entendeu, meu irmão, nessa manhã, que a responsabilidade é nossa? Ei, irmão, se Deus quisesse, Ele não criava ninguém, ficava em Adão e Eva, está tudo certo. Mas o primeiro a falar sobre multiplicação foi Deus. Multiplicai. Nós somos réplicas de Deus, irmãos, e precisamos multiplicar. E quando eu falo multiplicar, não é só ter filho não, irmão, sabe? É bom, vamos povoar a terra. Mas é ter discípulos de Cristo, pessoas apaixonadas, pessoas que fomentam ganhar vidas para Cristo, pessoas que dão a sua vida, não apenas para ter um culto aqui, sabe, irmãos, confortável, para estar aqui recebendo uma palavra do pastor, da esposa do pastor, só para querer ser cuidado. Tem pessoas que ficam no mimimi: ninguém cuida de mim, ninguém lembra de mim, ninguém sabe que eu existo. Para com isso, crente, para com isso. Ei, irmão, deixa eu te falar, irmão, a época do leite já passou, irmão. O único mamífero adulto que toma leite é o ser humano. Acabou, irmão. Agora é hora do bode, do pirão sabe? Do pirão grosso, sabe, irmão? Daquela farinha pesada. Não é, pastor? É assim, irmão. Para com isso. Ei, irmão, mimimi é para quem não conhece a palavra da fé. Uma hora tem a palavra da fé, outra hora não tem. Outra hora eu posso, outra hora eu não posso. Uma hora eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a outra hora eu não sou o que a Bíblia diz que eu não sou. Ei, irmão, sabe que hoje ainda tem culto aqui, sabe? Quem sabe que tem culto hoje aqui? Às 19 horas tem culto aqui, irmão. Vamos convidar pessoas para esse lugar, irmão? Convida o teu bairro. Convida os fofoqueiros, irmão. Convida aquela pessoa que um dia te feriu, mas hoje você é curado pela palavra da fé, irmão. Vamos multiplicar o reino de Deus, irmãos. Sabe? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que vocês entenderam, irmãos, quem você é em Cristo Jesus. Irmãos,
para encerrar. Sabe, a única pessoa que pode te calar não é Satanás não, irmão. A Bíblia fala que o tinhoso está onde? Está onde, irmão? Ó, ei, irmão. Satanás está debaixo dos nossos pés, irmão. Ah, pastor, mas eu estou numa luta com o diabo. Ei, irmão, peraí, deixa eu entender. Ei, irmão, que luta você está com o diabo, irmão? O diabo está debaixo dos teus pés e tu está dizendo que está em luta com Satanás, irmão? Que eu saiba, no mínimo, para a gente ter uma luta, a gente tem que ter pessoas na mesma, né? Pastor Wallace entende mais de luta do que eu. Né, pastor? Sabe, no mínimo, peso galo com peso galo. Peso pesado com peso pesado. Satanás tem sido peso pesado para você, é? Pois a minha Bíblia diz que ele está lá de baixo. E é só fazer isso aqui, ó, irmão, ó. Pisar, irmão, pisar. Ei, irmão, insista. Não desista de pessoas. Acredite nas pessoas. Acredite naquilo que Deus colocou dentro de você e avance, cresça, multiplique-se, irmãos. Multiplique-se. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma depois de você convidar pessoas para estar nesse lugar. Tem diáconos chegando. Tem professores do DI chegando. Você tem orado por pessoas? Pois Deus está enviando. Mas depende de você. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer mesmo pela vida do pastor Wallace, pela vida da Aline, por esse convite tão especial. Os casais pastorais dessa casa também. E avancem, irmãos. Vocês estão com um casal pastoral aqui que não desiste por pouquinha coisa não, viu? Então, pega junto com eles, sabe? Abre o teu coração, abre a tua casa e diga mesmo: diabo, tu querendo ou não, eu vou ter um GC na minha casa, em nome de Jesus. Eu vou ter um GC na minha casa, pessoas chegarão naquele lugar, pessoas serão, sabe, irmãos? Tem um GC lá que o marido da mulher, né, o marido da esposa, né, nunca ia para um GC. No dia que abriu um GC na casa dele, irmão, ele começou a ir, irmãos. Sabe? Então abre GC, pessoas vão ouvir, a fé vem pelo ouvir. Se elas não ouvirem, elas não vão vir. Mas se elas ouvirem, elas vão entender que só estava faltando ela naquele lugar. Amém? Glória a Deus, pastor Wallace. Que Deus abençoe poderosamente, amados, a vida de cada um de vocês. E vamos avançar. Que Deus abençoe mesmo com essa palavra da fé. E que essa palavra ela venha se multiplicar na sua vida todos os dias. E ainda que as pessoas venham te chatear, não se importa não. Continua fazendo aquilo que a palavra de Deus te instrui. Tem vários Pedros aqui. E Jesus está dizendo: tu me amas? Então se tu ama Jesus, cuida de pessoas. Aleluia. Você foi abençoado?